Fiquem em paz. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, versículos 5 e 6. Vou passar a leitura do texto para ganhar o máximo de tempo possível. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Diferentemente do que vinha ocorrendo nas exposições anteriores, hoje 2 versículos. Mais precisamente, esses 2 versículos serão a base da exposição que começa a partir de agora. No domingo passado, nós estávamos aqui, ou boa parte dentre nós, e o foco das nossas atenções foi o texto de Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 4. Naquela ocasião, pensamos o texto indicado a partir da seguinte temática: uma oração de intercessão. E nós conversamos naquela ocasião em torno de uns 30 a 40 minutos. E uma das verdades que ecoou ao longo desse tempo foi: eu e você podemos e devemos acreditar no poder da intercessão. Deus responde orações. 3 importantes verdades foram destacadas naquele encontro. A primeira delas, uma oração de intercessão contínua. A segunda, uma oração de intercessão alegre. E a terceira, uma oração de intercessão abrangente. O apóstolo Paulo estava encarcerado numa prisão romana, sem nenhuma perspectiva de ser solto e poder continuar o seu trabalho, na condição de arauto do Evangelho, mas ainda assim encontrava força para orar, para interceder, não somente por si mesmo, mas pela igreja, pelos irmãos na fé, aqui em especial pelos irmãos alocados na cidade de Filipos. Agora, na sequência, o que eu e você temos? Eu e você temos o amarrar da oração de gratidão que ele começara no versículo de número 3. O versículo de número 4, conforme nós vimos no domingo passado, ele se constitui uma espécie de parênteses, uma espécie de vaguear da mente do apóstolo Paulo. No versículo de número 3, ele começa a falar sobre gratidão. Versículo número 4, ele dá uma pausa e ele fala sobre intercessão. E ele volta a falar sobre gratidão no versículo de número 5 e amarra isso no versículo de número 6. Por isso que na noite de hoje eu não poderia dar a essa exposição outro tema a não ser este, uma oração de gratidão. E à luz desse texto, nós temos 2 importantes verdades que saltam aos nossos olhos, alcançando também os nossos ouvidos, mudando-nos de dentro para fora. E é isso que se espera nessa noite. A primeira verdade nesta noite acerca do texto lido, associada ao tema indicado, é esta: uma oração de gratidão pela perseverante comunhão no Evangelho. Deixa eu repetir. Uma oração de gratidão pela perseverante comunhão no Evangelho. E a pergunta que surge agora é esta: onde é que está isso no texto, pastor? Versículo de número 5. Olha o que diz o texto. Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 5. Pela vossa cooperação no Evangelho. Permita-me explorar um pouquinho mais da sua paciência e ler o versículo de número 3, saltando para o versículo de número 5. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, versículo de número 5, pela vossa cooperação no Evangelho. O que é que motivava o apóstolo Paulo a se achegar diante de Deus com um espírito de gratidão, tomado por uma alegria indescritível? O que é que motivava o apóstolo Paulo a continuamente voltar-se para Deus com seu coração grato? A disposição daqueles amados irmãos alocados na cidade de Filipos para cooperarem com o progresso do Evangelho.
Se eu e você mergulharmos no texto original, descobriremos em torno da palavra cooperação, uma palavra que traz também a ideia de comunhão. E o que significa a ideia de comunhão? A realização de algo em comum. Todo ambiente que experimenta de comunhão verdadeira, plena, é um ambiente que tem Cristo Jesus por prioridade. Qualquer casamento, qualquer família, qualquer instituição que tenha Cristo Jesus por prioridade, terá a oportunidade de experimentar de comunhão no seu sentido mais pleno. Qualquer instituição, qualquer ambiente familiar, qualquer ambiente eclesiástico, qualquer ambiente empresarial, seja lá o termo que você vá usar, mesmo que diga que experimentam de comunhão, da realização de algo em comum, mas se estiverem fora de Cristo, esta manifestação de comunhão será sempre vista como sendo superficial, frágil e barata. Porque a verdadeira comunhão, a verdadeira realização de algo em comum, no seu sentido mais pleno, só poderá ser experimentada por aqueles que estão em Cristo Jesus. E isto por quê? Porque em Cristo Jesus nós aprendemos que precisamos priorizar muito mais o outro do que a nós mesmos. Porque eu e você, na condição de igreja, priorizamos a comunhão dos santos em Cristo Jesus, nós não nos lançamos em disputas bestializadas, em facções, em divisões, em rachas, na manipulação de resultados, visando favorecer o quê? Meus interesses partidários. Não, por que não? Porque juntos, na condição de igreja do Senhor, alicerçados em Cristo Jesus, experimentamos de verdadeira comunhão. Logo, a realização das obras das nossas mãos, o trilhar dos nossos passos, nossas palavras, as nossas ações e reações, têm um único foco, o bem comum, a edificação do corpo, chamado igreja, cujo cabeça é Cristo Jesus. Se isto é uma verdade, e pelo que parece, é uma verdade que ecoa das páginas das Sagradas Escrituras, convém as seguintes perguntas. O que você tem feito no contexto desta igreja e que tem favorecido o alinhamento da comunhão dos santos nesta igreja? Você tem sido um instrumento para alimentar a comunhão entre os irmãos, ou você tem sido um instrumento para alimentar a desunião entre os irmãos? Pergunta: quem é você no contexto desta igreja? O apóstolo Paulo estava convencido de que ele podia achegar-se diante de Deus com o seu coração grato por causa daquilo que ele estava fazendo na vida daqueles amados irmãos. E o que Deus estava fazendo na vida daqueles amados irmãos? Estava impulsionando-os a vivenciarem no seu volume máximo a doce comunhão do Evangelho. A tradução bíblica NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, traduziu esta parte do versículo de número 5 nos seguintes termos: por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho. A NTLH parte do pressuposto de uma tradução mais literal possível, indicando a ideia de cooperação. Se isso é verdade, seria alguma coisa do tipo aqui cravada pelo bico da caneta do apóstolo Paulo. Eu me achego diante de Deus para agradecê-lo pelo que ele tem feito na vida de vocês, em especial por ter impulsionado vocês, igreja em Filipos, a se envolverem comigo no progresso do Evangelho em terras longínquas.
Se eu e você estivéssemos nos reportando à Igreja Presbiteriana de Itumbiara, eu e você teríamos o mesmo viés de gratidão no nosso coração? E se eu estivesse me reportando a Deus, pensando em sua pessoa, no que você já fez pelo Evangelho, no que você já fez pelo progresso do Evangelho, e aqui eu não estou nem falando de questões associadas a contribuições financeiras, porque o foco do apóstolo Paulo aqui não é isto. O foco do apóstolo Paulo é vida voltada para o Evangelho, é vida voltada para o progresso das boas novas de salvação. Uma vida inteiramente dedicada à proliferação das verdades que salvam, que libertam, que restauram vidas, famílias, restauram igrejas inteiras. Certo comentarista bíblico disse que esta comunhão é uma comunhão da graça. Por quê? Porque é impossível, meus amados irmãos, experimentarmos desta comunhão no progresso do Evangelho, a comunhão no Evangelho, sem estarmos sendo alcançados pela graça de Deus. Toda igreja que experimentou no passado, experimenta no presente e há de experimentar no futuro desta comunhão, esta igreja foi, em primeiro lugar, alvo da atuação da graça de Deus. Porque assim como acontece na esfera do ambiente familiar, acontece também na esfera da igreja. A igreja é um reflexo, num certo sentido, daquilo que acontece no contexto das nossas famílias. A graça que age lá precisa agir aqui, gerando o quê? A manutenção da doce comunhão. A comunhão no Evangelho, a comunhão com Cristo em primeiro lugar. Mas também esse comentarista diz que essa comunhão foi a comunhão da fé. E não somente isto, foi a comunhão em oração e de gratidão. Foi a comunhão recíproca entre os crentes. Foi a comunhão que promove as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Foi a comunhão que promoveu a separação do mundo. Isso aqui é interessante, por quê? Quanto mais comunhão eu e você temos com Cristo, mais inevitavelmente vamos nos desprendendo do mundo e seus prazeres. Quanto mais comunhão nós experimentamos entre os irmãos da fé, menos prazer nós vamos tendo nos prazeres deste mundo, nas ofertas levianas que todo dia batem à porta do nosso coração. Isso não significa dizer que a caminhada cristã seja fácil, é marcada por grandes obstáculos, mas certamente o fato de que experimentamos, em primeiro lugar, comunhão com Cristo, e num segundo momento, como consequência, uma comunhão entre os irmãos da fé, certamente encontramos nisto forças para superar os mais diferentes obstáculos no decorrer da caminhada da vida. Essa comunhão também foi uma luta contra um inimigo em comum. Que inimigo é esse? O pecado. O maior adversário da nossa alma, o nosso louco e leviano coração, que tende a desejar cada vez mais aquilo que não é aprovado pelo Senhor. Mas graças ao nosso Deus, que se mostrou a nós em Cristo Jesus, e agora o nosso coração já não tem mais prazer nos prazeres deste mundo, nas ofertas deste mundo, nos pecados do nosso coração, de modo que agora, por causa da nossa comunhão com Cristo e da comunhão dos santos, nós vamos sendo fortalecidos. Cada um com as suas particularidades. Uns cantam, outros tocam, alguns ensinam, alguns oram, outros contribuem. Todos nós, com as nossas particularidades, vamos somando forças, unidos no progresso do Evangelho, progresso este que deve se manifestar, em primeiro lugar, no nosso coração, no nosso ambiente familiar e, como uma consequência inevitável, atingir todas as pessoas que estão próximas a nós.
Olha a sequência do versículo número 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Pergunta: o até agora é agora mesmo? Hoje? Não necessariamente. Por quê? A igreja de Filipos não existe mais. A cidade de Filipos, que o apóstolo Paulo teve acesso, não existe mais. Há milênios atrás. Terremotos, vulcões, guerras destruíram a cidade de Filipos, que o apóstolo Paulo teve acesso. Pergunta: quando o apóstolo Paulo plantou a igreja em Filipos? Pelo que parece, durante a sua segunda viagem missionária, no início da década de 50. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo essas palavras? Por volta do ano 62, 63, alguns comentaristas reduzem isso um ano, dizendo que foi o ano 61, mas vamos arredondar isso dizendo que foi no ano 62. Quantos anos havia se passado entre a plantação da igreja e a composição dessa epístola? 12 anos. Em 12 anos de intensos desafios, lidando com falsos mestres, falsos ensinos, disputas internas no contexto da igreja, a igreja em Filipos não deixou esmurecer, minar, adoecer. O que, pastor? O desejo intenso de estarem contribuindo com o progresso do Evangelho. Hoje, a cidade de Filipos, nós a temos somente em ruínas. O seu antigo porto, chamado Neápolis, hoje chama-se Kavala, uma cidade no contexto da Macedônia, debaixo do reduto grego, no contexto da Grécia atual. Hoje, a cidade de Kavala é habitada por alguma coisa em torno de 63 mil habitantes. Se eu e você atravessarmos o globo, iremos encontrar apenas ruínas da antiga Filipos. A cidade de Filipos passou, a igreja de Filipos passou, mas cumpriu o seu propósito diante do plano da redenção. Uma coisa da qual eu e você não podemos nos esquecer: a cidade de Filipos, mais precisamente a igreja em Filipos, se manteve fiel ao longo de décadas no progresso do Evangelho de Cristo Jesus. Os terremotos, as guerras, vulcões em erupção, fizeram com que aqueles crentes se espalhassem pelo mundo conhecido. De modo que eu e você não conseguimos mensurar a dimensão do projeto chamado Igreja dos Filipenses. Uma coisa que eu e você não podemos negar: esta cooperação, esta comunhão no Evangelho, foi uma comunhão e uma cooperação sempre muito vivaz, acesa, durante o tempo que aprouve aquela igreja. Quanto tempo mais eu e você temos na condição de igreja do Senhor? Nós não sabemos. Uma coisa é fato, que durante o tempo em que aqui nós nos encontrarmos, jamais venha faltar em nós o desejo de experimentarmos no seu volume máximo da verdadeira comunhão dos santos em Cristo Jesus. Uma oração de gratidão pela perseverante comunhão no Evangelho. Uma igreja que experimentou diversas adversidades e ainda assim se manteve fiel no progresso do Evangelho. Por que motivo você deixou de se envolver mais com o Evangelho? Por que motivo você deixou a igreja? Por que motivo você deixou as Sagradas Escrituras? Por que motivo você deixou de orar? Por que motivo você deixou de congregar? Entenda que no passado distante, uma igreja, a igreja dos Filipenses, orava, buscava a Deus intensamente, contribuindo de todas as formas com o progresso do Evangelho, com a comunhão dos santos, sendo espalhados, não por causa de disputas internas, mas por causa de acontecimentos catastróficos, guerras, vulcões, tempestades e outras coisas mais.
devastaram a cidade de Filipos e, consequentemente, obrigaram aqueles irmãos a migrarem para outras cidades, levando consigo o poder do Evangelho de Cristo Jesus. Segunda importante verdade nesta noite: uma oração de gratidão pela preservação divina da salvação. Onde é que está isso no texto? Versículo número 6. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse é um dos textos mais ricos de toda a Sagrada Escrituras. O versículo de número 6, ele é extremamente confortador para todos nós. Se no versículo anterior, versículo número 5, eu e você somos informados da perseverança humana na comunhão dos santos, no versículo número 6, eu e você somos informados acerca da preservação divina no projeto da redenção. Você sabe o que o versículo 6 está dizendo-nos? O versículo 6 está nos ensinando que, uma vez Deus tendo começado o projeto da redenção em nós, Ele não vai deixar pelo meio do caminho. Nada poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Se uma vez o seu coração foi aberto e o poder do Evangelho adentrou e mudou você, mesmo que você tenha cometido falhas, deslizes, tropeços, ido ao mundo, mas cedo ou mais tarde você voltará. Por quê? Porque o Deus que começou boa obra em vós, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Houve um comentarista bíblico do tempo recente que diz: Deus é o único ser que termina para depois começar. Você sabe o que isso significa? Que quando Deus começou o projeto da nossa salvação, Ele já estava vendo o final. Deus não é como eu e você. Quantas vezes eu e você começamos um projeto e deixamos no meio do caminho? Porque vimos que não era interessante continuar o investimento. Porque percebemos que aquele caminho escolhido não seria o melhor. E então retrocedemos, mudamos de direção, retiramos os investimentos, mudamos o foco. Com Deus não é assim. Ele sempre faz o que é certo. Por quê? Ele sempre vê o futuro. E por que Ele vê o futuro? Porque biblicamente Ele determina todas as coisas no futuro. Tentando ser mais claro, nada que acontece neste mundo, e nem no mundo que nós não podemos ver, mas que também existe, no universo como um todo, foge ao controle soberano de Deus. Não existe em Deus acidentes de percurso, não existe em Deus um plano B, uma segunda alternativa. Eu e você, quando vamos fazer os nossos investimentos, nós somos instruídos a: tome cuidado, não invista tudo numa única área. Por que não? Porque pode ser que dê errado, e você precisa ter outras alternativas. Isto é o básico dos investimentos. No que diz respeito ao ser de Deus, não existem outras possibilidades. É sempre uma única possibilidade real, segura e verdadeira. Por quê? Porque Ele é aquele que controla e governa todas as coisas. O Deus que começou a obra da salvação em sua vida, Ele não vai deixar esta obra pelo meio do caminho. Ele vai concluir. E para concluir a obra da salvação em sua vida, se Ele tiver que arrancar uma orelha sua, Ele vai arrancar. Se Ele tiver que arrancar uma perna sua, Ele vai arrancar. Se Ele tiver que quebrar a sua perna, Ele vai quebrar. Se Ele tiver que te arrancar um olho, Ele vai arrancar. A verdade é que eu e você estamos nas mãos de Deus. O ar que nós respiramos, a vida que nós temos, o Senhor quem deu. Nós não temos permissão para brincarmos com a vida que Ele nos deu. Nós não temos permissão para brincarmos com a revelação que Ele fez com que chegasse até nós. Meus amados irmãos, a vida cristã precisa ser levada com seriedade.
E eu e você precisamos viver a vida neste mundo no seu volume máximo. E uma das formas pelas quais eu e você podemos experimentar a vida neste mundo no seu volume máximo é vivendo para a glória de Deus em Cristo Jesus. Pergunta: o que Deus precisa arrancar de você, tirar de você, para você entender que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém mais vai até o Pai a não ser por meio de seu Filho Jesus Cristo? O que Ele precisa tirar de você para que você acorde de uma vez por todas e entenda que a vida neste mundo não é brincadeira? Você e eu estamos apenas de passagem. Hoje mesmo podemos nos encontrar com o nosso Senhor e Salvador. Francis Schaeffer, no livro Deus que Intervém, disse uma coisa que é muito interessante. A minha fé é simplesmente as minhas mãos vazias, com as quais eu me achego diante do meu Salvador. Não existe nada em nós, meus amados irmãos, que possa ser utilizado como uma contrapartida diante de Deus, do tipo assim: Senhor, eu não fui o pior dos homens. Senhor, eu não fui o pior dos pais, o pior dentre os profissionais. Senhor, o Senhor sabe que eu tentei fazer o que é certo. Senhor, o Senhor sabe que as obras das minhas mãos nem sempre foram más, o trilhar dos meus passos nem foram corruptos sempre. Não existe isso. As nossas melhores ações, elas estão sujas pelo poder do pecado. O que eu e você merecemos de Deus? O juízo eterno. Mas Ele decidiu nos salvar. Salvar a quem? Aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí preciso eu repetir uma coisa que é extremamente importante. Cuidado, porque mais importante do que estar na igreja, é preciso estar em Cristo Jesus. Cuidado com a religiosidade morta. Cuidado com a religiosidade cinzenta, que te faz obedecer regras, mas no fundo, não te leva para Cristo Jesus, a fim de que você possa experimentar de uma verdadeira e doce comunhão. Meus irmãos, versículo de número 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você não vai ser deixado pelo meio do caminho. Você não vai ser esquecido. Ele não vai esquecer de você. O projeto da redenção será concluído no tempo dele, na hora dele, no tempo oportuno. Deus há de completar a boa obra que iniciastes em nossa vida. Provérbios 4:18 diz: a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. A noite está aí. Logo, por volta das 5 horas da manhã para 6 horas, começa a aparecer os primeiros raios de luz do sol. A luz da aurora. E começa a brilhar. E vai brilhando. E cada vez que mais brilha, a noite se esvai. Assim também é a nossa vida. Nós somos como a luz da aurora, que vai brilhando, até sermos dia perfeito. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Vai chegar o dia em que Ele vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, toda dor do nosso coração Ele vai limpar, toda mágoa, todo rancor, todo pecado, de uma vez por todas, Ele vai arrancar do nosso coração. Se isto é verdade, eu cumpro o dever nessa noite de alertar você. Ora um pouco mais. Se consagra um pouco mais. Busque a Deus um pouco mais. Você pode, porque Ele está com você. Se você orar, Ele vai te ouvir. Se você buscá-lo verdadeiramente, Ele vai te ouvir. Então ora um pouco mais. Busca um pouco mais, se consagre um pouco mais, leia um pouco mais a Bíblia, se fortaleça um pouco mais, porque dentro em pouco tempo, nós iremos nos encontrar com o nosso Senhor e Salvador, e de uma vez por todas, nos veremos livres
das lutas do tempo presente. Tenha coragem, seja perseverante, não é hora de desistir, não é hora de esmurecer. Os dias são dias maus, homens e mulheres estão perdendo as suas vidas em prol do Evangelho em países que perseguem a boa mensagem da salvação. E em solo brasileiro, nós ouvimos falar de homens e mulheres e crianças que estão se desgastando pelo progresso do Evangelho. Eu e você, na cidade de Itumbiara, temos tudo a nosso favor. Então, oremos um pouco mais, nos consagremos um pouco mais, leiamos a Bíblia um pouco mais, que eu e você não deixemos de congregar, inventando desculpas. O autor da carta aos Hebreus diz: congregai-vos, não deixem de congregar, como é costume de alguns. Por que autor da carta aos Hebreus? Porque dentro em pouco tempo, o Senhor virá. Jesus está voltando, igreja. Mais cedo ou mais tarde, na nossa perspectiva, Jesus voltará. Na perspectiva dele, no tempo certo, não existe nem mais cedo e nem mais tarde. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Se prepara. Não alimenta seu pecado, cuidado com seu pecado. Seu pecado pode te matar, seu pecado pode roubar de você a sua alegria no Senhor, a sua comunhão em Deus. Não vale a pena 80 anos de pecado nesta vida e uma vida inteira na eternidade, no inferno, experimentando de Deus, mas na sua ira e na sua justiça. O avô de minha esposa viveu 105 anos. É muita coisa. Vamos partir do pressuposto que todos nós venhamos chegar aos 110 anos. O que é isto comparado à eternidade? Nada. Então não vale a pena eu e você nos lambuzarmos nos prazeres deste mundo. Por que não? Porque a eternidade está logo ali. Nós estamos muito próximos, irmãos, do retorno de Cristo ou da nossa partida para a eternidade. Uma oração de gratidão pela preservação divina da salvação. Vamos concluir? Qual foi o tema da exposição nessa noite? Uma oração de gratidão. Quantas verdades foram destacadas? 2. A primeira delas, uma oração de gratidão pela perseverante comunhão no Evangelho. Versículo número 5. Segunda importante verdade, uma oração de gratidão pela preservação divina da salvação. Vamos para as aplicações? O que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Eu tenho aqui 3 aplicações práticas para a sua vida. A primeira delas, não permita que você se torne um empecilho na comunhão dos santos. Quem é você aqui dentro? Como as pessoas te veem? Quem sou eu aqui dentro? Um instrumento de promoção da comunhão ou um instrumento de promoção da divisão? Cuidado, porque todos aqueles que trilharam o primeiro caminho da divisão, eles escolheram resultados amargos. Ou eu e você somos instrumentos de promoção da comunhão, ou eu e você somos instrumentos de promoção da desunião. Quem é você no contexto dessa igreja? Cuidado para você não fazer dos seus talentos, das suas habilidades, das suas criatividades, da sua força de vontade, um empecilho à comunhão dos santos. Segunda importante aplicação, nada poderá te separar de Deus. Nada. O Jesus que morreu pelos seus pecados de hoje, morreu pelos seus pecados de amanhã também. É com base no versículo número 6 que nós afirmamos, uma vez salvo, salvo para sempre. Por quê? Eu repito, Deus nunca vai deixar uma obra no meio do caminho. Ele começou o projeto da salvação em nós. Eu sou um miserável pecador, meus amados irmãos. Eu tenho as minhas muitas falhas, mas eu sei que lá no fundo do meu coração, eu amo o Senhor. E eu sei que isso não vem de mim mesmo. E eu não tenho dúvidas de que posso afirmar, se não para todos, ou de todos, mas eu posso afirmar da maioria aqui presente. Eu sei que você tem suas falhas, seus pecados, seus erros, mas o simples fato de você estar aqui,
talvez esteja nisso uma indicação clara de que há temor no seu coração. Jesus é importante para você. Se isto é verdade, tenhamos certeza de que nada poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Você sabe o que isso significa? Que se eu e você não nos encontrarmos mais nesta vida, certamente nos iremos nos encontrar na vida futura em Cristo Jesus. Nós estamos indo para o mesmo céu, meus irmãos. Vai acabar logo, logo. Então seja perseverante, não desista, ore um pouco mais, busque um pouco mais a Deus. E aí, para encerrar, ponto 3, terceira aplicação, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito. Nunca esqueça isso. Qual que é o maior benefício que Ele pode nos dar? A nossa salvação. Você certamente já deve ter ouvido alguma coisa do tipo assim: Deus tem o melhor para a sua vida. O melhor de Deus ainda está por vir. Cuidado com esse discurso. Jesus Cristo é o melhor de Deus para todos nós. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que todos nós tenhamos uma semana abençoada por Ele. E que antes da noite do dia de hoje encerrar, possamos buscá-lo um pouco mais, nos consagrar um pouco mais, priorizá-lo um pouco mais. Que a semana que se inicia hoje seja marcada pela presença de Deus em nossa vida. E que no decorrer dessa semana, eu e você, como igreja do Senhor, possamos experimentar muito mais de Deus do que toda a nossa vida anterior. Que durante essa semana possamos crescer no conhecimento e na graça do nosso Deus. Nunca abaixe as suas armas espirituais. Nós não estamos numa festa, nós não estamos num momento de recreação, nós estamos no campo de batalha. Todo dia, eu e você precisamos lutar contra os nossos velhos e conhecidos pecados. Você não é um enfermeiro espiritual, um médico espiritual, você é um soldado de Deus. Então lute, batalhe as suas guerras. Deus está no controle de todas as coisas. Não desista, avante sempre, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos nos encontrar com Ele. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, não olhe para trás, não olhe para frente, olhe sempre para o alto, para Cristo Jesus. Nunca esqueça destas verdades. E se você não conseguiu gravar nada do que eu disse, grave pelo menos isso. Mantenha o seu olhar sempre fito na pessoa de Cristo Jesus. Só Ele, meus irmãos, para nos ajudar nestes tempos tão adversos à fé cristã. Vamos orar, vamos falar com o Senhor.